Será que estamos vivendo uma ditadura do judiciário? E aí, pessoal, esse caso é muito importante. Tem muita gente que fala, pô, esse negócio de STF, divisão dos poderes, de regime de leis, eu não entendo muito bem pra que tem isso. Então, basicamente, como que eu explicaria de uma forma bem simplista? Tudo isso num país, cara, se o país é democrático, se o país respeita as leis, os direitos das pessoas, fica mais difícil pros caras te buscarem. Então é isso, entendeu? É um país. Tem os caras, tem sempre os caras lá no poder, certo? Tem o presidente, os ministros, tem os juízes, as vossas senhorias, as vossas excelências. Nesse país, os caras podem te buscar se eles não forem com a tua cara ou não podem. Então é isso. E o Brasil tá virando um país cada vez mais que você pode ser buscado. Porque você falou alguma coisa que desagradou alguém, porque você fez a sua livre expressão e o pessoal não gostou. Então esse que é o problema. Todo mundo acompanhou aí os atos de 8 de janeiro. Cada um faz a sua opinião, tá? Do que era aquilo, o quão envolvido cada um tava. O fato é que, num regime normal, você tem que ter uma separação muito grande de papéis. Porque assim, se você deixar todo o poder com uma pessoa, a gente já sabe que o poder absoluto, ele corrompe de forma absoluta. Então você tem que ter muito claramente, é um órgão que acusa, um outro órgão que julga. Esse que julga tem que seguir as regras e normas. E ele tem que ser desapaixonado, ele não pode estar interessado no resultado, né? Um juiz que tem um lado, um juiz que está torcendo para um negócio, que trabalha para alguém ser condenado ou inocentado, é um juiz que já não está ao lado da justiça, ele está ao lado da sua turminha. Então esse é o problema hoje. Nós tivemos alguns casos aí, inclusive, que o STF, ele era acusador, não tive aquele caso do Alexandre de Moraes, que pegou a pessoa que supostamente fez uma ofensa no aeroporto, e ele mesmo processou, ele acusou o cara, que ele não pode fazer, quem acusa é o Ministério Público, e ele mesmo vai julgar. Então ele tá pegando para si mesmo todos os poderes, e é isso que é a receita para você começar uma ditadura, quando você não tem o regime de leis. E agora no caso do 8 de janeiro, o que está acontecendo? O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi acusado formalmente de golpe de Estado, e os próprios ministros falaram que querem acelerar a primeira turma do STF que vai julgar, que é chefiada pelo próprio Alexandre de Moraes. Ele vai julgar o caso, e eles falaram, eles mesmos declararam que querem resolver ainda esse ano para evitar o calendário eleitoral. Então imagina isso, a Suprema Corte brasileira admitindo que a eleição brasileira influencia os caras, que eles vão tomar a sua decisão não de forma cega, desapaixonada, falando, cara, nós vamos decidir aqui de acordo com os fatos, e sim eles admitindo que o calendário eleitoral vai pautar o julgamento no STF. E volta a estranheza, por fim, de você ter cidadãos comuns, né? Tem uma senhora, mãe de criança pequena, que foi lá e pichou não sei o que de batom numa estátua, que sim é uma contravenção, ela não tá certa de fazer isso, não poderia pichar de batom uma estátua, mas convenhamos, cara, a primeira chuva o negócio sai, vai embora o batom. E ela tá na cadeia já há mais de um ano com os filhos pequenos em casa, enquanto criminosas confessas aí que roubaram milhões estão soltos. Então a gente fica se perguntando, né, por que essa pessoa, por esse tipo de delito, tá na cadeia até agora? Por que tá sendo julgada pela maior corte do Brasil? Quer dizer, o STF, ele não deveria julgar um cidadão comum, ele só julga em última instância, depois que você passou na primeira instância, na segunda instância, você foi para desembargador, você foi pro STJ, você subiu toda a cadeia, aí se não resolver o caso, aí você vai pro STF, esse é o certo. E agora com a alegação, claro, que o que está se alegando é que esse é um crime muito grave, que foi um atentado à democracia, que as instituições brasileiras estavam em risco, um bando de gente desarmada entrando lá nos prédios públicos. Será que tinha alguma possibilidade disso derrubar a democracia brasileira, de vencer o exército brasileiro, derrubar os poderes constituídos no Brasil, com uma galera arruaceira, bagunceira, desarmada, entrando lá para fazer baderna? Essa é uma pergunta que fica para quem estiver assistindo aí, você fazer a sua própria opinião. Mas é de se estranhar, porque essa galera toda vai ser julgada no Supremo por pessoas que claramente já admitiram que estão pautadas, influenciadas pelo debate eleitoral. Então fica aquela coisa, o Brasil ainda é um país de leis, de regras, de direitos, em que não é tão fácil para você ser buscado na sua casa lá de pijama e jogado numa cela, ou é um país que já virou uma ditadura do judiciário, que tá a gangue toda junta para poder esmagar seus opositores e implantar esse autoritarismo no Brasil.